do seu e passa pra mim. Tá tão sujo assim? Certeza, mano. Como é que tá cheio lá dentro? Lá. 8 horas. Agora já tá gravando. Amém, gente? Boa noite a todos. Começando mais um estudo bíblico. Tudo bem a todos? O pessoal vai chegando. Vamos começar orando? Quem pode orar por nós? Eu acho que o nosso pastor aí, acho que tem que orar por nós. A oração do pastor é abençoada. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque nos está indo aqui mais uma vez, Deus. Pai, te damos a tua palavra, que é viva, a tua palavra que é eficaz. Pai, te pedimos que o nosso coração, Pai, possa ser aberto pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos absorver a tua palavra e sermos edificados, sermos encorajados, sermos consolados, sermos direcionados mais uma vez, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 4. Nós iremos ver o capítulo inteiro. Apocalipse capítulo 4. Não, durante os estudos a gente... aqui não tem Bíblia reserva, não. Aqui antes tinha uma Bíblia reserva. Apocalipse capítulo 4. Todo mundo achou? A visão do trono de Deus diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como uma trombeta. Ao falar comigo, disse: suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto de pedra de jaspe e ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a um cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante a um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à água a águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante dele, daquele que estava sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Apocalipse capítulo 4 vai começar a segunda sessão de que chamamos das 7 sessões do livro de Apocalipse. Nós sabemos que esse livro narra a mesma história 7 vezes. E cada vez que João vai narrar essa história de novo, é como fosse uma lupa. Vai aproximando cada vez, vai dando mais detalhe do que estava por acontecer. Nós sabemos que o Apocalipse trata da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, tudo que acontece em Apocalipse está esses 2 eventos. E na semana passada nós terminamos a primeira sessão,
que foi a sessão das 7 igrejas. Nós vimos a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas ao mesmo tempo que era aos olhos humanos, era uma igreja rica, Jesus chamava ela de uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Ou seja, uma igreja morna, sendo ela nem fria, nem quente. Agora a segunda sessão que a gente vai começar, a gente vai ver os capítulos 4, 5, 6 e 7. A gente vai ver só hoje apenas o capítulo 4. E nós iremos ver no capítulo 4, João tendo a visão do trono de Deus. No versículo 1 começa assim: depois dessas coisas, que coisas? As coisas que João narrou nos outros 3 capítulos, as 7 igrejas, tudo mais. Olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como uma trombeta, ao falar comigo, disse. Então, João narra o que Jesus mostrou nas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo. Então, Jesus narra a João para escrever essas cartas para as 7 igrejas. Agora, João novamente é inspirado pelo Espírito a escrever o que ele tinha que ver, o que ele estava vendo. Jesus diz assim, a primeira voz que eu vi é a mesma voz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que é a voz de Cristo. E Cristo fala para João assim: suba até aqui e eu mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sabe, irmãos, nós vivemos uma sociedade totalmente que dá crédito, que dá o aval, que acredita que tudo que existe na sociedade moderna é obra do acaso. Tudo que existe, tudo que vem existir é por causa do aleatório, que foram bilhões e bilhões de anos de aleatoriedade, de total caos, total aleatoriedade, que nós chegamos até aqui hoje. E o homem acredita que ele domina a própria vida. As pessoas creem que a vida é minha, as regras são minhas, o corpo é meu corpo, minhas regras. Não é isso que é o jabá de hoje em dia das pessoas? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu faço o que eu quiser com a minha vida, porque é meu, tudo é aleatório. Mas basta uma pequena ordem nos fatores naturais da vida para nós entendermos que não é isso que acontece. Basta uma pequena, sabe aquelas máquinas cheias de engrenagem? Basta tirar uma engrenagem para ver que a nossa vida não depende de nós mesmos. Todo mundo aqui passou pela pandemia. A pandemia, todo mundo passou por essa. Bastou uma pandemia, um mísero vírus, para mostrar que nós não estamos no controle nem na nossa própria vida. Todo mundo aqui acho que também já estava nascido em 2018, aquela greve dos caminhoneiros. O Brasil viveu 9 dias de anarquia. Era o povo esperado, comprando papel higiênico, comprando comida, comprando gasolina, comprando não sei o quê, porque parecia que era o fim do mundo. Basta uma peça, tirar dessa peça, dessa lógica humana, para ver que a gente não está no controle de nada. Mas a Bíblia é clara em afirmar que Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E vários versículos tratam disso. Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo que está debaixo do sol tem o seu tempo determinado. Jó 42 vai falar que bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Salmo 139:16 fala: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Daniel 2:21 fala que ele muda o tempo, falando de Deus, ele muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Jesus quer mostrar, quando chama João, mostrando essa visão, falando que olha e veja
as coisas que devem acontecer, ou seja, as coisas que irão acontecer. Deus está no controle de tudo. Amém. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a gente acredita que vive um caos, que as pessoas acreditam que a nossa sociedade progrediu, evoluiu a partir de uma explosão e que aos bilhões e bilhões de anos, evolução, nós chegamos aqui. Deus quer deixar claro, Jesus quer deixar claro que Ele está no controle de todas as coisas. Deus já sabia que a pandemia ia vir, Deus já sabia que a greve dos caminhoneiros ia vir, Deus não pegou nada, pegou nós de surpresa. Todo mundo aqui em 2020 estava fazendo planos. Eu quero casar, eu quero viajar, eu quero fazer tantas coisas, abrir um comércio. Se eu perguntar, olhar com cada um, todo mundo aqui sofreu em 2020. Ou perdeu o emprego, ou perdeu algum parente, ou perdeu um amigo, enfim, várias coisas. Porque nós fomos pegos de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o vírus ia acontecer. E tudo está porque Deus está no controle. E por que eu falo isso? Você lembra em Mateus 24? Quando Jesus vai pregar seu sermão escatológico, ele fala que haverão guerras, rumores de guerras, pandemias. Então, quando se trata de pandemia, quando se trata desse caos, é um sinal em que Deus está revelando que Cristo está voltando. Deus está no controle do universo. Só de curiosidade, vocês sabiam que os cientistas especulam que existe mais de 10 sextilhões de estrelas? Ou seja, é 1 mais 21 zeros. Então, são 10 mais 21 zeros. E a Bíblia vai falar que Deus sabe o nome de todas elas. E se Deus sabe o nome de 10 sextilhões de estrelas, por que a gente se preocupa com coisas tão banais? Por que a gente não confia que Ele está no controle da nossa vida? Por que a gente fica depositando nossa confiança em líderes religiosos, em governos, em empresários, em vez de entregar o controle da nossa vida para Deus? Versículo 2 diz o seguinte: imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Essa expressão, me achei no Espírito, é a mesma que João usou no versículo 10 do capítulo 1. Deus se revelou por meio do Espírito Santo a visão que João ia ter. Ou seja, foi algo que Deus mostrou para João. Não foi algo aleatório que aconteceu, que João estava doido e começou a ter alucinação. Não. Deus mostrou aquilo para João. E que João viu? Viu um trono armado e alguém estava sentado no trono. Para vocês terem ideia, a palavra trono aparece 67 vezes no livro no Novo Testamento. 47 estão no Apocalipse. E 12 das 47, 12 estão só nesse capítulo. Ou seja, 1/4 das aparições da palavra trono está nesse capítulo. Trono é um sinal de poder, autoridade, julgamento e de honra. E João vê alguém que estava sentado no trono. No versículo 2 ele apresenta o que ele tinha visto, que era um trono e alguém sentado nele. Agora ele vai tentar descrever o que ele viu. O que aquele que estava sentado no trono, como que ele era? O versículo 3 diz o seguinte: e este estava sentado, era semelhante no aspecto de pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Irmãos, eu não sei se vocês têm noção que Deus é muito grandioso. O esplendor, a glória de Deus é muito maior que qualquer ação humana, qualquer palavra humana, qualquer gesto humano, porque Deus não se resume apenas a palavras humanas, a gestos humanos, a coisas humanas. Deus é muito maior.
Então você vai perceber que sempre quando João se trata de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, sempre ele tenta trazer a consciência das pessoas. Ele sempre vai falar, que Deus é semelhante a tal coisa, porque é algo indescritível, é algo que você não consegue descrever. E João, tentando, pelo menos na consciência humana, ele tenta trazer o que ele vê a partir de forma que nós, humanos, conseguimos entender. E ele começa falando assim: aquele que estava sentado era semelhante no aspecto de pedra de jaspe. Pedra de jaspe naquela época era uma pedra transparente, uma pedra parecida com diamante. E quando João fala que Deus aparece com essa pedra de jaspe, quer falar sobre a santidade de Deus, a pureza de Deus. Nosso Deus é santo, e santo do hebraico quer dizer kadosh, ou seja, separado. Deus não se mistura com o mal, Deus não se mistura com o pecado, Ele é puro, Ele é santo, e sendo santo, Ele odeia o pecado. E Ele quer que, e quando a criação, se a gente lê em Gênesis 3, quando a criação cai, a gente se afasta de Deus, e mesmo assim, Deus quer nos resgatar. E sempre, em vários momentos da Bíblia, Deus repete: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, da mesma forma que Ele é santo, Ele quer que a gente se torne santo. Mas ser santo não é uma coisa que sai de nós, mas que é através de nós. É somente pela graça, mediante a fé em Cristo, que nós nos tornamos santos. Eu não consigo me tornar santo do próprio Vitor. Você levantou a mão? Não. Eu não consigo. A Fabiana, o Bernardo, a Esther não consegue ser santa a partir do Bernardo, a partir da Fabiana, a partir da Esther. Nós só tornamos santos a partir do lavar de Cristo. Então, o primeiro aspecto que João quis narrar, que Deus é santo. O segundo é sardônio. Sardônio era uma pedra vermelha. Isso significa o juízo de Deus e sua justiça. É pregado muito sobre a misericórdia de Deus. E de fato, Deus tem muita misericórdia. Mas as pessoas acabam de pregar só misericórdia e esquecem de pregar sobre o juízo de Deus. Misericórdia e juízo de Deus é a mesma coisa. Qual foi a última, tirando aqui, que os pregadores aqui só pregam sobre o juízo, não pregam sobre misericórdia. Mas qual foi a última pregação que vocês viram sobre o juízo de Deus? As pregações de hoje é só misericórdia, 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 misericórdia. Mas esquece que depois da misericórdia tem um juízo. Deus vai julgar todo mundo. E estudando a história da igreja, nós vemos que as heresias que nós combatemos hoje, que a igreja combate hoje, são as mesmas heresias que o povo do primeiro século combatia. O pastor Pedro, quando deu a igreja de Pérgamo, se vocês puderem voltar no capítulo 2, versículo 15, diz assim: além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaístas. A doutrina dos nicolaístas, nós vimos com o pastor Pedro, que é aquela doutrina em que aquelas pessoas acreditavam em que quanto mais você pecava, mais a graça de Deus era abundante na sua vida. Quanto mais você pecava, era melhor para você, porque mais a graça de Deus era manifestada na sua vida. E hoje em dia, tem uma coisa muito parecida, chama hipergraça. Hoje em dia é pregado: vive do jeito que você quiser, seja do jeito que você quiser, venha. Nós não vivemos mais no tempo da lei, mas vivemos no tempo da graça. Isso é verdade, nós vivemos no tempo da graça. Não porque nós merecemos, não porque se a gente ler Romanos 3, vai falar que nós não conseguimos viver pela lei. Porque quando a gente erra em um aspecto da lei, estamos errando a lei inteira. Por causa disso, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu a graça. Porque pela lei,
não conseguiríamos ser salvos. Então nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos, mas pela graça. Mas não podemos ficar somente baseando na graça, porque nós esquecemos que o juízo é iminente. Um dia, a gente vai ver daqui a pouco, em alguns meses, que Deus vai julgar todo mundo. Vai julgar todo mundo, homem, mulher, criança, seja rico, seja pobre. E se o seu nome não está no livro da vida, se o seu nome não está escrito no livro da Bíblia, você está indo queimar eternamente no inferno. Porque Deus é mau? Não, porque Deus é justo. Deus nos deu a graça, mas Ele trará juízo também. E por fim, o último aspecto, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. A melhor forma de interpretarmos o Apocalipse é relemos o Antigo Testamento. E nós lembramos que a primeira vez que aparece a primeira vez que aparece arco-íris se trata em Gênesis capítulo 9, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com a humanidade. Se a gente ler, não precisa abrir, mas todo mundo conhece a história de Noé. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, para que Deus ia mandar um juízo, uma chuva que mataria todo mundo, menos a família de Noé e os animais na arca. E quando passa o dilúvio, Noé já volta para a terra firme, Deus faz uma aliança com Noé. E o sinal dessa aliança é o que nós conhecemos hoje como arco-íris. É um arco que é a promessa de Deus que Deus não ia destruir mais a humanidade com água. Então, a terceira, eu falei do juízo, da santidade, mas agora vou falar sobre a misericórdia divina. Quando se trata de arco-íris, significa que é uma aliança de misericórdia divina, porque Deus não suporta o mal. E mesmo assim, Ele nos dá diariamente uma oportunidade de se arrepender. Diariamente, se você acordou aqui hoje, é porque Deus te deu uma oportunidade de você se arrepender. Se você está aqui agora, é porque Deus te deu mais uma oportunidade de você arrepender. São 8h26, 8h23. Então, 8h23, se está vivo até agora, é porque Deus deu a oportunidade de você arrepender. E não deixe para amanhã, porque amanhã você não sabe se você está vivo. Se você tem 80 anos, você teve 80 anos de chance, de Deus te dando chance de você arrepender. Você teve 50 anos, Deus te deu 50 anos para chance para tentar se arrepender. Cada dia que Deus nos dá nessa terra é um convite diário para nosso arrependimento e voltar nossa aliança a Ele. A cada dia é um dia para a gente ler Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. É todo dia. E amanhã não sabemos se nós estaremos aqui. Então hoje, se arrependa hoje, agora, porque amanhã não sabemos se nós estaremos aqui. Amém? Amém. Alguma dúvida? Versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de brancos e com coroas de ouro na cabeça. Nós sabemos que Apocalipse não é um livro que nós podemos interpretar tudo literalmente. Nós sabemos que Apocalipse é um livro que tem muitos simbolismos. E nós sabemos que os números em Apocalipse têm muitos simbolismos. Nós estudamos aqui na introdução que o número 12 representa o povo de Deus. E quando João fala que ele vê 24 tronos, 24, nós vamos lembrar que 24 é o número, é o dobro de 12. Então, os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Naftali, e os 12 apóstolos, Mateus, Pedro, Tiago, João. Então, é os 12 representando o povo do Antigo Testamento e 12 representando do Novo Testamento. Não quer dizer que terá 24 tronos,
mas quer dizer que todo o povo de Deus estará naquele dia. E naquele dia, ele continua aqui, vestidos de branco. Ou seja, quando a Bíblia fala veste branca em Apocalipse, significa que justificação, ou seja, nós seremos justificados, nós seremos santos, não precisaremos mais ficar preocupados com o pecado. Peraí. E achou meu pé? Perdão, gente. Perdão. Não ficaremos preocupados mais com o pecado. Estaremos limpos, puros do pecado. E não basta, irmãos, não basta sermos salvos, a graça nos atingir, a misericórdia de Deus nos atingir. Não basta isso tudo. Só isso, só termos salvos, só ter a vida eterna, já estava bom demais. Nós merecíamos nada disso. Mas além de sermos puros, purificados, limpos, nós, olha a continuação do versículo 4, e com coroas de ouro na cabeça. Não bastasse somente a salvação, que só isso já estava ótimo. Nós sermos salvos, nós teremos o privilégio de reinar com Cristo, reinar com Deus. Essa coroa é prometida aos que permanecem fiel até mesmo diante da morte. Não basta somente a salvação. Nós iremos reinar com Cristo. Nós iremos governar com Cristo. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, João usa uma linguagem do Antigo Testamento. Relâmpagos, vozes, trovões, se a gente lembrar em Êxodo capítulo 19, relaciona a presença de Deus. João está narrando que Deus está presente diante do trono. Deus está sentado diante do trono. E é o trono dos tronos. É o maior que todo trono. Vamos lembrar que naquela época, João e os apóstolos e os irmãos do primeiro século estavam vivendo no Império Romano. E naquela época, quem não falava que César era o Cristo, ou o Senhor, era morto. O César estava sentado no trono. Depois de César veio outros. Veio Hitler, veio Stalin, veio Trump, veio Bolsonaro, veio Lula. Mas nada, nenhum deles se iguala ao trono de Deus. E ele está sentado no trono de Deus. E ele está presente. Muitas vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Ah, meu Deus, é o Lula o presidente. Ah, meu Deus, é o Trump o presidente. Ah, meu Deus, é sei lá quem, é o Elon Musk, é o anticristo. Irmãos, Deus está no trono. Deus está presente. Não só bastasse Deus, mas o Espírito Santo está diante do trono, circulando. Deus está presente. Diante do trono havia algo como mar de vidro, semelhante a um cristal. Se a gente ir em Apocalipse 21:1, vai falar o seguinte, Apocalipse 21:1, vai falar aqui, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando se trata do livro de Apocalipse, tem várias interpretações, várias visões. E esse versículo, principalmente essa parte, é muito debatido. O que significa esse mar de vidro? A primeira interpretação é que mar na Bíblia sempre está relacionado ao caos, ao mal. Vamos lembrar, em Êxodo, o povo saindo do Egito para diante o Mar Vermelho, enquanto os carros do faraó vinham atrás querendo matar os israelitas. Jonas, quando está fugindo de Deus para não pregar contra Nínive, o que ele faz? Ele foge no barco. E o que acontece no barco? O barco naufraga e ele cai, ele é engolido pelo peixe. Jesus, os apóstolos, no barco, uma tempestade comunal. Jesus apenas levanta e os apóstolos, todo mundo com medo. Jesus, vamos morrer. Jesus, vamos morrer.
Jesus, dormindo, apenas levanta e pede para o mar se acalmar. E os discípulos falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Paulo, indo para Roma, sofre naufrágio e vai parar na ilha de Malta. E entre outros versículos, passagens que mostram essa interpretação, mas o mar de vidro é diferente. Enquanto o mar terrestre simboliza o caos, simboliza o mal, o mar de vidro é totalmente oposto. É semelhante a um cristal, ou seja, é limpo, é calmo, é tranquilo, é pacífico. A segunda interpretação é que tem gente que entende que o mar separa as pessoas. Nós sabemos que o mundo é separado por continentes: americano, africano, europeu, asiático. E o que separa esses continentes são os mares. E a Bíblia, alguns entendem que não haverá mais essa separação. E todos significam que será uma comunhão perfeita, plena e eterna. E a terceira interpretação é baseando nos utensílios do templo, que quando os levitas, os sacerdotes, iam fazer algum ritual, eles tinham que purificar eles, os objetos, e o que mais tinha que purificar. Ou seja, para alguns estudiosos acreditam que o mar de vidro é um simbolismo para a purificação. Da mesma forma que os levitas, os sacerdotes, tinham que pegar, se santificar, se purificar, se lavar os utensílios do templo, da mesma forma, isso traz para nós um mar de vidro, que significa um simbolismo para purificação. A parte B do versículo 6. E no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos diante e por trás. Versículo 7. O primeiro ser vivente semelha a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante a um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. Você lembra quando eu falei no versículo 3 que João sempre usa essa semelhante, é semelhante, é semelhante? Porque, mais uma vez, João não conseguia compreender, interpretar o que ele tinha visto, que era algo majestoso. Mas o engraçado é que quando a gente lê o versículo 7, 4 seres viventes, um era um leão, outro era um novilho, o terceiro era semelhante ao ser humano e o quarto era uma águia. É muito parecido com a visão que Ezequiel teve no seu capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 narra a visão que Ezequiel teve e narra uns seres viventes parecidos. E mais uma vez, como praticamente todo Apocalipse, tem várias interpretações. Alguns vão entender que cada animal representa um evangelho da Bíblia. O leão representa, nós conhecemos o leão como o rei da selva. Popularmente nós chamamos o leão de rei da selva. E se a gente lê o evangelho de Mateus, Mateus quer provar que Jesus é o rei, é o Messias, já que Jesus era o Messias esperado. O segundo boi ou novilho, dependendo da tradução, novilho nada mais é que um boi mais novo, representa o Jesus como servo, ou seja, igual Marcos quer escrever seu evangelho, Marcos quer mostrar que Jesus é servo. O terceiro, um homem, Lucas quis comprovar que Jesus era um homem perfeito, escreve usando que Jesus é um homem perfeito. E o quarto, a águia, mostra que Jesus veio do céu e volta para o céu. Outra interpretação vai dizer coisas parecidas, mas cada animal, o leão, o boi, o homem e a águia, são, como posso falar, o elite de cada do seu segmento, digamos assim. Por exemplo, o leão é o principal dos animais selvagens. O boi é o mais forte dos animais domésticos. O homem é o ápice da criação de Deus. E a águia representa
o ápice da criação das aves. Então, quando se trata a ápice dos animais selvagens, o ápice dos animais domésticos, o ápice da criação humana de Deus e o ápice da criação das aves, nada mais é que um simbolismo, que o reino animal trazendo uma doxoxia do que estava sentado do trono, ou seja, a natureza louva a Deus. Ou seja, cada um louva a Deus. A natureza, os símbolos da natureza louvam a Deus. Versículo 8. E os 4 seres viventes tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de óleo, e ao redor e por dentro não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora entra um debate na teologia. Eu falei que no versículo 7 era muito parecido com a visão de Ezequiel. Mas lendo o versículo 8, tem algumas diferenças entre o versículo, entre a visão de Ezequiel. Na visão de Ezequiel fala que esses seres humanos, esses seres viventes, na verdade era um, com 4 faces e com 4 asas. Mas se a gente ler Isaías capítulo 6, a visão que Isaías tem do trono de Deus também, ele vê 4 seres viventes com 6 asas e proclamando: Santo, Santo, Santo. Então, na teologia se cria essas 3 ramificações. A primeira vai entender que é a visão parecida com Ezequiel. A segunda divisão vai ser a de Isaías. E a terceira vai falar que as duas refletindo a glória multifacetada de Deus. Mas independente de qual for a sua interpretação, o importante é o que está na parte B do versículo 8, que fala assim: esses seres viventes não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e é e há de vir. Independente da visão que você entende, seja Ezequiel, seja Isaías, seja os dois, eles faziam uma coisa que nós também temos que fazer todo dia: louvar a Deus interruptamente, 25 horas por dia, nem é 24, é 25 horas, louvando, chamando que Deus é santo, 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 que Ele é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é, que há de vir. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A nossa vida tem que ser pautada nisso, em adorar a Deus. Não importa como está o seu humor, não importa como está a sua vontade, o seu espírito, temos que adorar a Deus. Felizes, tristes, cansados, angustiados, com medo, temos que louvar a Deus. A Bíblia nos chama a louvar a Deus. E louvar a Deus não é apenas cantar louvores, mas é viver em louvor a Deus. É viver no trabalho em louvor a Deus. É viver em casa em louvor a Deus. É viver na família em viver a Deus. É querer orar mesmo que você não queira orar. Não sei se você já passou, mas tem dia que você não quer orar de jeito nenhum. Ou é só eu que tenho esse pecado? Tem dia que, sei lá, sabe, para passar um Pai Nosso, não sai. O Senhor Deus, obrigado, e fica só isso. Trava. Mas os nossos sentimentos não podem ser um empecilho para a nossa adoração. Mesmo a gente não querendo adorar, mesmo a gente não querendo louvar, nós não podemos parar, que fala que Ele é santo, santo, santo. A Bíblia nos exorta: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Versículo 9 e versículo 10. Sempre que esses seres viventes davam glória,
honra e ações de graças ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Até aí. Então, agora imagina a cena. João narra primeiro os 24 anciões. Depois, João esquece um pouco os 24 anciões e vai para os 4 seres viventes. E os 4 seres viventes estão louvando a Deus, falando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Mas ao mesmo tempo que João tem essa visão, ele volta para os anciões. E os anciões, ao mesmo tempo que os 4 seres viventes, eles também estavam adorando a Deus. O engraçado é que eles estavam fazendo 3 atitudes, estavam tendo 3 atitudes. A primeira, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono. Se prostrar é um sinal de humildade, de rendição. Nós temos que prostrar diante de Deus e entender que a nossa vida é dele. Entender que a nossa vida é Ele que nos dá e Ele que nos tira o fôlego de vida. Lembra de Jó? Jó fala... Agora esqueci, peraí. Jó capítulo 1. Fugiu, agora me ajuda. Jó capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que tira e o Deus que dá. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá o pão de cada dia. Jesus falou, não se preocupe com o pão de cada dia. Não se preocupe com o que vestir, o que comer. Se preocupe com cada dia. Que Ele que nos sustenta. Por isso que nós temos que depender 100% dEle. A segunda coisa que eles faziam, a primeira, se prostravam diante do trono, adoravam o que vive para todo sempre. Igual falamos anteriormente, adorar a Deus tem que ser algo no nosso dia a dia, tem que sair algo natural no nosso ser, não por nós mesmos, mas é uma renovação do Espírito. Adorar a Deus não é vir só no culto aqui, domingo 10 ou às 6, ou participar de uma célula 1 hora, 2 horas, ou participar de um estudo. Adorar a Deus com o Digão, todo mundo conhece o Digão, o Rodrigo, toca louvor. Ele sempre fala uma coisa que é sensacional. Ele fala que o culto não acaba, não começa começa quando você sai daqui. Aqui, domingo, às 10, às 18, os estudos de quarta-feira, é uma celebração que nós cultuamos a Deus com nossos irmãos. Juntamos os nossos irmãos e adoramos a Deus em unidade. Mas o nosso culto começa a partir quando acaba o culto, o pastor fala amém, a gente vai embora. O nosso culto começa quando a gente entra no carro e trata nossa família bem. É quando nosso trabalho, estamos lá honestos, mesmo que todo mundo tenha fazendo coisa errada, nós estamos lá honrando a Deus no nosso trabalho. Adorar a Deus independente das circunstâncias, mesmo que a gente está no deserto. Mas a gente esquece que é no deserto que tinha pão diariamente, tinha comida diariamente, tinha coluna de fogo durante a noite, tinha coluna de fogo, coluna de nuvem durante o dia. É no deserto que Deus nos sustenta. É no deserto que Ele nos mostra que Ele nos sustenta. E a terceira e a última coisa está no final do capítulo, no versículo 10. Versículo 10. Se prostravam diante do trono, adoravam que todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Temos que nós nos depositar a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros em carros, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Existem pessoas que depositam a sua confiança em tudo.
É no dinheiro, é na poupança, é nos seus investimentos, é na sua família, é nas pessoas. Mas as pessoas esquecem que o dinheiro pode acabar, o saldo bancário pode ficar negativo, na poupança pode vir um Collor 2.0 roubar nosso dinheiro da poupança de novo. As pessoas podem nos trair, as pessoas podem nos machucar. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós depositamos nossa confiança nele, Ele não falha, Ele não nos abandona. É Abacuque que fala que ainda que meus pais me abandonem, ainda que a figueira não deu fruto, Deus está conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que nós achamos que Ele tem abandonado, mesmo que não passamos no deserto, Ele não nos abandona. E esses 24 seres viventes diziam a seguinte coisa: Tu és digno, Senhor, ó Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. João termina essa visão do trono de Deus falando outra verdade, que Deus é digno de todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, Paulo explicando o plano soberano de Deus, menos ele não entendendo, ele termina Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, dizendo: quão profundidade ou quão profundo é as riquezas do conhecimento de Deus, e quão inescrutáveis são seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem foi que Deus primeiro para ele retribuísse? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. É Ele. João vai falar que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por meio dele, todas as coisas foram feitas, foram criadas. Ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa vida, Ele é digno do nosso emprego, Ele é digno da nossa família, Ele é digno de tudo. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque Ele criou tudo. Ele criou tudo e por sua vontade todas as coisas vieram a ser criadas. Que a gente possa ter esse entendimento, que Ele é o Criador e que nós possamos entregar e depositar nossa confiança nele. Que no meio caos, lembramos que em Filipenses fala, Filipenses capítulo 4, Paulo falando que eu passei por fome, passei por nudez, eu passei por fartura, passei por pobreza, mas aí termina o capítulo 4 de Filipenses falando assim: tudo posso naquele que me fortalece. E que esse possa ser a nosso anseio, a nossa razão de viver. Confiar em Deus, que Ele está no controle. Mesmo que algumas pessoas achem que o controle está no governo, mesmo que algumas pessoas achem que está com medo do Trump, está com medo do Bolsonaro, está com medo do Lula, que o Lula é um anticristo, que o Bolsonaro é um anticristo, que o Trump, que o Elon Musk é um anticristo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Que Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amém? Alguma dúvida? Dou-lhe uma. Marcelo sempre tem dúvida. Pode perguntar, Marcelo? Amém, então. 10 para as 9. Amém. Vamos orar, então? Deixa eu ver, já pediu Pedro. Deixa eu ver. O André. Senhor Pai, obrigado pelo dia de hoje. Por ser acordado também, conseguimos no estudo. E os que não vieram também, Senhor. Ora pela vida de todos aqui. Agradecer a vida do filho hoje, que esteve com a gente aí ensinando.
com o prodígio da sua palavra, o que ele falou hoje, possa tocar a vida de cada um, seja um aprendizado para todos sempre, usando a sua palavra. Amém. Amém. Tira uma foto aí para a gravação. Peraí.